Olá, sejam bem-vindos, porque hoje eu vou fazer um delicioso pão que quase todo mundo gosta, quase todo mundo que é apresentado a ele gosta. Normalmente é conhecido como o pão do Outback, que é um restaurante australiano, então, na verdade, ele é conhecido também como pão australiano, só que hoje eu não vou fazer a receita do zero, eu vou utilizar uma mistura pronta que eu já testei várias vezes. E, sinceramente, ele é muito próximo do pão servido no Outback. É claro que eu vou adicionar alguns aditivos aqui que vão dar um pouco mais de sabor e complexidade no pão. É claro que muita gente pode achar que eu estou cometendo uma heresia, porque eu estou usando um produto industrializado. Mas, ao mesmo tempo, eu estou colocando nele, adicionando um pouco do meu levain, que é o meu fermento natural, e que vai dar um pouco de complexidade. É claro que ele está gelado, ele está dormente, ele vai dar só sabor, ele não vai ser vamos dizer assim, um agente de crescimento, ele vai ser só um agente de sabor. E aqui eu já coloquei, normalmente eu faço 2 embalagens por vez, porque a minha batedeira comporta isso. Então aqui eu já tenho 520 ml de água, 200 gramas do meu levain, que tem 50% de hidratação. Isso é muito importante, porque faz diferença no final, saber. A maioria dos levains normalmente costuma ser 100% de hidratação. Eu prefiro colocar ele em 50%, porque fica mais fácil de armazenar. Ele não acumula uma crosta de água por cima, que não fica muito legal. Além disso, vai uma boa quantidade de fermento biológico fresco, só que é uma quantidade bem menor do que pede na embalagem. Aqui para 2 embalagens eu estou colocando 25 gramas de um fermento biológico fresco. Normalmente uma dica legal para quem mora em Belo Horizonte, eu compro esse fermento por um preço super legal a granel na rede de supermercados Verde Mar. É só procurar na padaria e é um fermento muito bom, um fermento importado e super barato. Além disso, para deixar esse pão ainda mais gostoso, eu vou adicionar 50 gramas de manteiga, apesar de que as gorduras já vêm na própria mistura. Mas o pão australiano é um pão que pede manteiga. Ele é uma mistura de 2 sabores muito fortes, né? Tanto a manteiga quanto o aroma de mel, que é bem pronunciado nesse pão, que é feito normalmente com farinha de trigo, farinha integral e farinha de centeio, e é muito gostoso. E aqui agora eu já posso começar a misturar aqui nessa batedeira que é a KitchenAid. Ela costuma você colocar ela na velocidade 1 por cerca de 2 minutos até a massa agregar bem, e depois são mais 4 minutos na velocidade 2. É claro que se você for sovar à mão, deve ser mais ou menos uns 10 minutos de sova. Lembrando que também é importante que a receita ela é adequada também para máquinas de pão. Então, para quem tem máquina de pão, é muito prático, vale super a pena. Quando a massa já está bem uniforme, eu adiciono mais 4 colheres de sopa de farinha de trigo branca para chegar no ponto ideal. Prontinho, agora vocês podem ver que a massa está bem elástica. Ela vai ficar aqui nesse Tupperware tampado por cerca de 1h30. Depende muito da temperatura, pode ser um pouco menos. Vai praticamente dobrar de volume. E vejam só que loucura, como essa massa cresceu. Acho que nem deu 1 hora, ainda deve ter dado uns 50 minutos. Então, se vocês quiserem reduzir um pouquinho do fermento biológico para 20 gramas, acho que pode reduzir. Que esse que eu compro no Verde Mar, ele é bem potente, de verdade. E o levain ajudou um pouquinho também. E vejam só que maravilha que ficou essa massa. Agora, eu já despejei ela aqui numa superfície enfarinhada e vou só girar a massa aqui em cima dela mesma para não ficar na superfície um pouco mais grudenta. E aí eu vou porcionar a massa e vou separar ela em alguns recipientes. Eu vou fazer redondo com um panetone e vou fazer retangular também usando a forma de pão, que fica super prático e fica muito gostoso. Prontinho, eu tenho uma forma de pão aqui bem grande, ela é mais ou menos quase 30 centímetros por uns 12 mais ou menos, e ele vai ter em torno de 800 gramas. E além disso, eu vou fazer 2 pães redondos com esses panetones, onde eu já coloquei
essas touquinhas descartáveis, né, para não grudar. Bastante farinha aqui para não grudar. Aqui eu não coloquei, até porque o pão australiano tem uma característica que é ter uma crosta de fubá. Eu vou variar, vou colocar uma crosta de um mix de sementes. São 6 sementes diferentes, vai ficar uma delícia. Esse aqui eu vou virar, então a parte de baixo tem que ficar enfarinhada, porque ela vai ser a parte de cima depois. E é só cobrir com um pano úmido e deixar agora para a fase de crescimento final, cerca de 1 hora também. E vejam só como cresceu bastante. Aqui eu já borrifei um pouco de água e já joguei as sementes. E essas bolas aqui eu vou deitar elas levemente em cima de um tabuleiro antes de fazer um corte. Por mais cuidado que eu tenha, como é uma massa muito hidratada, ela acaba abaixando um pouquinho, mas ela vai dar uma subida final no forno e eu vou injetar um pouco de vapor na hora de assar. Vai assar a 190 graus, essas bolas vão assar por cerca de 25 minutos. Já o outro vai assar por pouco mais de meia hora. E vejam só como ficaram lindos meus pães, deu uma boa crescida, deu uma pestana bem bonita, ao contrário do que eu temia. De vez em quando a gente dá essa sorte de ficar assim bonito desse jeito. Eu vou partir agora para mostrar como é que ficou por dentro. Como dá para ver, fica um pão super macio, você aperta e ele volta para o lugar, como deve ser um bom pão australiano. E fora o aroma que não dá para mostrar para vocês, que é o aroma de mel bem forte. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.